nós acompanhamos, né, todo o Brasil acompanhou, o forte depoimento da Xuxa Meneghel, que fez um vídeo que aborda uma fala do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, sobre o Pintando um Clima, né, com meninas de 14, 15 anos, quando ele fez uma visita a São Sebastião, na periferia do Distrito Federal. A Xuxa lembrou, né, ter sido vítima de abuso sexual, e ela disse que ela ficou engasgada, enojada e com raiva de quem não está fazendo nada, né? Ela disse o seguinte: ele pode fazer porque ele é presidente? Ele pode porque ele é homem? Né? Ela fez essas perguntas. O assunto, claro, repercutiu aí, continua repercutindo nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, e algumas iniciativas contra a pedofilia estão sendo lançadas. E uma delas foi o lançamento ontem de uma campanha. E a gente vai falar sobre essa campanha com a Tânia Mandarino, ela que é advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu, bom dia a todas e todos, obrigada pelo convite. Bom, então vamos falar sobre essa campanha contra a pedofilia, mas antes eu gostaria do seu comentário a respeito desse depoimento tão forte, né, que a Xuxa, uma apresentadora extremamente popular, né, aqui no Brasil e também fora do Brasil, eu queria que você falasse como é que você acompanhou todo esse caso, né, dessa fala do presidente da República e também da reação da Xuxa. Marilu, a Xuxa teve uma reação que, de certa maneira, é uma síntese do sentimento que todas nós, mulheres, que nos importamos com a infância, estamos nesse momento sentindo. Quando nós ouvimos aquela fala de que eram menininhas bonitinhas, pintou um clima e ele entrou, o nosso sentimento de indignação, assim, a gente nem acredita, né? Apesar da pessoa dizer tanta besteira sempre, agora era mais um crime confessado. Não foi o primeiro crime confessado, mas era mais um. Então, nós começamos a acompanhar o caso e descobrimos que não tinha como ele dizer que foi um equívoco, que esse pintou um clima, não era aquilo, porque são 3 oportunidades, em 3 episódios diferentes, né? Tem os vídeos aí na internet, para quem quiser ver, em que ele utilizou essa expressão. E se referindo às meninas da Venezuela como se fossem garotas de programa. E assumindo perante todos nós, perante o Brasil inteiro, que ele descumpriu, Marilu, um preceito constitucional que também é regra em leis ordinárias nossas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. A Constituição diz que é dever do Estado, da família e da sociedade manter as crianças a salvo desse tipo de situação. E diz também que se a gente vê um crime sendo cometido contra uma criança, a gente deve denunciar as autoridades. Ele estava ali, digamos que como pessoa física, se é que isso possa ser dissociado da sua função de presidente, e diz ter visto uma exploração sexual de adolescentes, no caso, né? Que elas têm 14 e 15 anos, segundo ele. E não denuncia isso. Ele vem dizer depois para tentar tanto desmerecer com uma xenofobia ignóbil aquelas jovens, quanto fazer crer que existe aí uma circunstância que quando as meninas se arrumam, né, pode estar empenhadas em uma atividade. Quer dizer, é tão terrível que não tem palavras. E a Xuxa, quando vem e faz o depoimento, que a gente já sabe da circunstância dela com relação à pedofilia, ela já tinha vindo a público trazer isso, ela coloca em voz o sentimento de uma infinidade de mulheres. Nós temos uma solidariedade imensa com relação às jovens venezuelanas, e também não podemos esquecer, Marilu, só para concluir essa resposta, que eu acho muito importante nós não nos esquecermos, que a embaixadora, entre aspas, da Venezuela no Brasil, hoje, Maria Tereza Belândria, é fruto de uma usurpação, porque ela é indicada por um presidente que se autoproclamou que não é presidente, reconhecido por um outro presidente que a gente tem aqui, que seria um despresidente, e ela não é embaixadora da Venezuela, e o papel que ela fez
de aproximar a turma do Bolsonaro, no caso a senhora Damares e a senhora Michele, dessas meninas, está sendo questionado na Justiça pelo coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. A gente deve estar protocolando ação amanhã no máximo, porque ela, além de ser uma impostora, de ser uma usurpadora, ela violou a nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos algumas denúncias também em relação ao fato dela estar aí nomeada, então vem muita coisa pela frente ainda, Marilu, mesmo depois que o Bolsonaro perder. Exato. Agora, ainda acrescentando uma fala da Xuxa e aproveitando, né, que você é advogada e feminista, ela disse o seguinte em relação ao presidente. Ela escutou das pessoas assim, mas Xuxa, ele não transou, então não é pedofilia. E ela questiona, será? O que esse cara fez em mim, ele não transou comigo, mas ele achou que o fato de eu estar de camiseta e bonitinha pintou um clima, comparando, né, com o abusador dela mesmo. E ela disse o seguinte, ele se viu no direito de chegar perto de mim e me tocar. Será mesmo que isso, aos seus olhos, não é crime? E quando ela fala esse será, né, ela coloca essa indagação e eu queria que você aproveitasse essa oportunidade e falasse, né, essa questão, mano, ele não transou, então não é pedofilia? O que você podia falar, então? Eu achei muito pertinente esse questionamento da Xuxa, inclusive quando eu estava ouvindo o vídeo dela, eu dialogava com ela, porque sim, é crime. As pessoas têm uma informação de tempos atrás, aonde para se configurar estupro, que é um crime hediondo máximo, deveria existir, Marilu, conjunção carnal, mesmo que fosse com uma criança e com um adolescente. Já faz muito tempo, né, que isso não existe mais. Se a gente estiver falando de uma criança até 12 anos, ou de um adolescente de 12 a 14 anos, o estupro pode ser configurado independente de conjunção carnal. Esse foi um dos avanços na nossa legislação que cumpre e regulamenta o princípio constitucional da proteção integral, né, que tem direito todas as crianças e todos os adolescentes. Então, no caso da Xuxa, ela era uma criança. Isso poderia, se fosse na legislação de hoje, que não estava vigente ainda naquela época dela, ser configurado, inclusive, estupro. E nesses casos é acionada toda uma rede de proteção do Estado, envolvendo conselho tutelar, os CRAS, assistentes sociais, psicólogas, Ministério Público e Justiça, juiz. E é feita uma investigação ampla, se pede que a polícia abra um inquérito para investigar a denúncia. E se ficar comprovado, veja, a palavra da criança e do adolescente tem tanto valor quanto a palavra da mulher na Lei Maria da Penha, se ficar comprovado que houve o ato, que antes era chamado de ato libidinoso, vocês devem se lembrar, o imputado pode ser condenado por pena de estupro. Então, é crime, né, Marilu? Pintar um clima é a mesma coisa que pintar um crime. É isso que o presidente fez, um crime. E Tânia, exato. Bom, vamos falar da campanha aqui, lembrando só, assim, para fechar essa questão aqui da Xuxa, que ela diz o seguinte, algumas pessoas estão dizendo, mas ele já se desculpou, ele já falou que não quis dizer isso, mas ele já falou outra coisa. Aí ela diz, né, não, eu nunca vou esquecer o que ele falou, eu nunca vou esquecer. E você vai? Meu voto para ele é não. O meu voto ele nunca vai ter. E você vai dormir com essa, sabendo que votou nele porque não quis votar em outra pessoa? Está aqui a indagação, eu deixo no ar. Agora, Tânia, vamos falar da campanha. Diga lá. A campanha tem esse mesmo sentido dessa pergunta da Xuxa, muito oportuna, lembrada por você. Quando nós pedimos, no último sábado, ou sexta-feira à noite, para que mulheres adultas nos enviassem seus relatos, se tivessem experiências na infância, na adolescência, onde um adulto achou que pintou um clima com elas, nós não esperávamos, Marilu, a quantidade de relatos que chegaram, a semelhança entre a maioria deles, entre muitos deles. Por exemplo, o homem chamar no carro para pedir uma informação para adolescente, para criança,
pedir o nome de uma rua, e aí a criança chega para prestar informação na sua inocência, ele está com o pênis de fora e faz propostas à criança, viola a inocência da criança, né? Então, essas mulheres conversaram muito com a gente quando enviaram seus relatos e continuam hoje, inclusive, reunidas numa lista de transmissão que daqui a pouco a gente vai propor que se transforme num grupo. Todas elas, Marilu, todas elas relatam que até hoje elas não esqueceram. Todas elas relatam que precisaram fazer terapia na fase adulta. Todas elas relatam que tiveram problemas, dificuldades com a sua sexualidade. Nós temos mulheres que enviaram relatos de coisas que aconteceram aos 4, aos 8 anos, aos 11 anos, e que elas somente conseguiram contar aos 60 anos, somente conseguiram falar disso aos 60 anos. Então, o nosso apelo, ao final, ele tem a mesma essência do apelo da Xuxa. Nós precisamos levar essas histórias e agradecemos imensamente a todas as atrizes, e tem um ator também que vai gravar, Marilu, o depoimento no feminino de uma dessas mulheres. Nós agradecemos imensamente por esse trabalho voluntário em prol dessa causa, todas responderam prontamente, né? O agradecimento especial hoje vai para a Júlia Lemetz, que é a primeira que a gente soltou o vídeo ontem, não vou antecipar o nome das próximas, né? Mas todas elas, somando nessa campanha, nesse conjunto, querem passar essa mesma pergunta para as mulheres. A gente espera que os vídeos possam atingi-las, furem a bolha, e a pergunta é a mesma. Você, mulher, que já sofreu algum tipo de abuso, e eu arrisco dizer que 100% de nós sofremos em algum momento da nossa vida algum tipo de assédio, de abuso sexual, vai mesmo compactuar com um homem adulto, velho até idoso, que diz que pintou um clima com adolescentes venezuelanas de 14 e 15 anos? Essa pergunta vai ficar no ar também. Exato. Inclusive, uma das vítimas, a Júlia Osório, é vítima do presidente, do ditador do Paraguai, Stroessner, né? Vocês têm também esse depoimento? Temos, é um dos depoimentos mais tocantes. Ela nos autorizou a veicular um depoimento que ela já tinha dado. Ela vive hoje na Argentina, na verdade já faz 50 anos que ela está. Ela diz que a Argentina a acolheu, né? Nós conversamos bastante com ela. Ela, além de enviar uma mensagem para as brasileiras e para os brasileiros muito direta, né, dizendo em quem deve estar depositada a nossa esperança por um país melhor. Inclusive, ela, nessa mensagem que ela enviou, Marilu, ela acusa diretamente a Bolsonaro de ter participado durante a ditadura do Paraguai. Ela diz, ela fala do rosto dele, da cara dele, né? E a Júlia Osório, ela foi refém durante 2 anos, dos 13 aos 15 anos, em uma casa no Paraguai, a serviço de um dos coronéis do Stroessner, o coronel Mers, e ela viveu horrores. O depoimento dela é um depoimento assim que não tem como não mexer com as estruturas de qualquer pessoa. Apesar de que a gente sabe que o Bolsonaro, quando faz essa fala do pintou um clima, ele também está falando para algumas pessoas, né, que são, infelizmente, uma quantia imensa de pedófilos que existem no Brasil e que olham para essa fala e se identificam com ele. Ali também tem esse detalhe. Mas tirando essa parte monstruosa da população, que certamente vai votar nele, porque pedófilo vota em pedófilo, o depoimento da Júlia Osório vai tocar profundamente mulheres que, por exemplo, estejam pensando, né, em dar a sua confiança, em entregar de novo o país nas mãos de uma pessoa que tem como herói, porque sim, ele louva Alfredo Stroessner, assim como louvou o Ustra, o terror de Dilma Rousseff, nas palavras dele, e é importante que as pessoas saibam o que a ditadura de Stroessner fez com mulheres e o que fez especificamente com a Júlia, que a gente está legendando o depoimento dela para poder trazer a público durante essa semana na campanha. Ser acessada, não é isso? Pelas redes sociais?
O coletivo hoje tem 2 redes ativas, que é @advogademocracia. Com essa arroba você encontra na busca do Facebook e encontra na busca do Insta, que foi aberta essa semana para o coletivo, para veicular a campanha também. Os vídeos serão todos publicados lá e a gente vai também retransmitir por outros meios para que chegue a maioria das pessoas e as pessoas possam compreender a gravidade do que foi dito, do que foi realizado por esse presidente com relação às jovens venezuelanas da comunidade de São Sebastião, que são as nossas primeiras homenageadas nessa campanha. Agradecemos a todas as mulheres que nos enviaram os relatos. Aproveito para agradecer. Tá, e eu que agradeço como mulher, né, como jornalista, essa iniciativa, viu, Tânia? Um forte abraço para você, até uma próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima. Falamos aqui com Tânia Mandarino, advogada, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.